E argentino fechando de surpresa. Além disso, o que falta para o Samuel Lino ser anunciado e vir logo para o Brasil? Vamos dar os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem José Botto também falando sobre a negociação do Flamengo com Lucas Paquetá. Tem negócio do Flamengo avançando com a Fiorentina e jogador podendo vir, mas tem um porém que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Tem Carrascal e sua novela. Nos últimos capítulos vamos trazer as novidades de Carrascal. Posso adiantar que ele tá vindo para o Brasil. Vitória contra o Galo, contra o próprio Galo, mas também contra um certo senhor. A gente vai dar todos os detalhes da partida de ontem, da vitória importantíssima do Flamengo, que voltou de onde não deveria ter saído, a liderança do Brasileirão. Tudo no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Mengão que teve uma grande vitória nessa partida contra o Galo no domingo. Não dá para dizer que foi aquela grande atuação, mas uma grande vitória. Antes de qualquer coisa, independente de não ter sido aquele jogo vistoso, com muitas criações de jogada, de oportunidades, é nesses jogos que a gente vê a fase e aquele ano que o Flamengo tá para ganhar, que mesmo nos jogos em que não joga tão bem, consegue vencer, consegue se impor e por mais que não tivesse demonstrado aquele jogo bonito, mas demonstrou muita vontade, todos os jogadores se dedicando muito, mostrando que estão comprometidos, estão unidos, inclusive o Pedro, a gente vai dar mais detalhes aqui dele, então uma vitória importantíssima. Flamengo é líder do campeonato, com 2 pontos de diferença para o Cruzeiro e um jogo a menos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos e 4 pontos abaixo do Flamengo, ou seja, ainda que o Palmeiras vença o jogo que ele tem a menos que o Flamengo, ele ainda ficaria 1 ponto atrás, caso os 2 times vençam as partidas que tem a menos. Então, e lembrando que o Flamengo, a partida que ele tem a menos é contra o Sport, que eu acredito que ainda esteja como lanterna do Brasileirão. Então, vitória importantíssima. Vamos dar os destaques positivos primeiro, depois a gente fala rapidinho aqui do senhor Ramon Abateabel, que fez mais uma vez o que a gente espera dele, uma péssima atuação, totalmente parcial dentro do campo. E não é que eu sou engenheiro de obra pronta, tô falando depois dele ter atuado mal, não. Quem viu o vídeo meu de ontem antes, viu a cara que eu fiz quando eu li que o nome do juiz dessa partida seria esse senhor aí. Então, já sabem que ele contra o Flamengo vai ter sempre esse tipo de situação. O Flamengo tem que jogar contra o adversário e contra ele também. Destaques do jogo. E primeiro lembrando que o Flamengo está se preparando já para uma próxima partida na quinta-feira, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, 9h30 da noite, exatamente contra o Galo de novo. Mais uma partida contra o Atlético Mineiro, overdose de Galo aí nessas semanas que vem pela frente, né? Então, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Vamos falar agora do jogo. Pra mim, Alan, de novo, bem, se movimentando bem, dando bastante consistência no meio campo. Jorginho é um dos caras que dá lucidez ali pro meio campo. Às vezes a gente percebe que ele
tenta a tabela e vai, e ainda não tá aquele entrosamento todo, o raciocínio dos outros não acompanha tão facilmente o raciocínio dele, mas isso é porque ele fez agora alguns jogos só com a camisa do Flamengo, acho que fez o 8º ou 9º jogo, então o Jorginho, conforme ele for tendo mais entrosamento com o resto do time, a tendência é o Flamengo jogar cada vez mais coletivamente, mais entrosado, com jogadas mais intuitivas. Jorginho, você percebe que ele é muito diferente ali. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Muito boa atuação dele também. Léo Ortiz pelo gol, com assistência ali do Luiz Araújo. Em falar nisso, tem a questão do Rodrigo Caio, que depois que ele assumiu as bolas paradas do Flamengo, ele que veio para ser o assistente responsável, né, pelas bolas paradas com o Felipe Luiz, o Flamengo desandou a fazer gol dessa forma, ele dando um diferencial aí nesse quesito das bolas paradas. Então, muito legal ver que ele está conseguindo desenvolver bastante o Flamengo nessa parte aí das bolas paradas. Tem méritos também nessa vitória do Flamengo contra o Galo. Outro que foi bem, que é até um nome improvável da gente dar como destaque, foi o zagueiro Cleiton. Na minha opinião, o Flamengo e o Felipe Luiz precisam dar mais oportunidades para o Cleiton, para ver se ele muda de ideia e repensa essa questão aí da renovação com o Flamengo. Ele que tem contrato só até o fim do ano, já está dentro do período em que ele pode assinar um pré-contrato com outro time. Então, de repente, com ele tendo mais oportunidades, como ele teve nesse jogo de domingo, ele pode até repensar. Eu acho que o Flamengo deveria pensar com mais carinho numa possível manutenção do Cleiton no elenco, e eu quero saber de vocês aqui se vocês concordam com isso. Pedro dando sangue, como eu falei, não foi aquela partida primor técnico, ele teve um lance muito bonito no primeiro tempo, um domínio que ele dá uma pancada, o goleiro pega no canto, Pedro voltando a ser o Pedro, e para mim não dá mais para ele perder essa vaga de titular no Flamengo, jogando como ele está, com muita vontade, voltando, marcando. O Felipe Luiz até exaltou essa parte dele voltar a fazer a função coletiva, inclusive na parte defensiva. Então, o Pedro fazendo o que se espera dele e provando que a declaração do Felipe Luiz deu certo. Apesar de não ter agradado a ele a forma com que foi feito, deu certo, porque ele está voltando a jogar muita bola. E aparentemente esse capítulo está já superado, eles têm conversado durante os jogos, então muito legal ver o Pedro voltando a ser o Pedro. Falta agora ele começar a meter aquela sequência de gols que a gente sabe que ele é capaz e que é questão de tempo. Acho que o Pedro volta a ser aquele Pedro artilheiro, ele já voltou a ser aquele Pedro que se entrega no jogo, com muita técnica, ainda sem aqueles lances muito claros de gol, que quando ele tem ele não desperdiça, mas é questão de tempo. Pedro vai voltar a ser o Pedro, vai fazer muitos gols com a camisa do Mengão, e sensacional, era o melhor cenário possível de desfecho para essa situação aí que a gente teve turbulenta, recente com o Pedro. Jogo no Maracanã que teve casa cheia, 54.550 torcedores estiveram presentes e acompanharam a vitória do Flamengo sobre o Galo por 1-0. E o Flamengo tem agora a maior sequência da história do Brasileirão, de um time nessa era dos pontos corridos, sem tomar gols dentro de casa. São 8 jogos seguidos já que o Flamengo não leva gol dentro de casa, e é um recorde sensacional aí os feitos, os números que o Flamengo vem atingindo, né? Antes da partida teve a apresentação ali do Saul e do Emerson Royal, a torcida, foram lá, deram tchauzinho, se apresentaram. O Emerson Royal chegou a fazer um gesto ali pro Saul que estava arrepiado. Então, estão devidamente apresentados. Muito legal aí o Flamengo trazendo jogadores desse porte, desse nível, e a torcida já tendo contato aí com eles. Tem agora um resumo aqui, que muita gente vem perguntando, e aí eu tenho que dar os créditos aqui, porque essa análise foi feita lá no perfil do Paparazzo Rubro-Negro. Desde quando esses reforços que estão chegando no Flamengo não entram em campo?
E aí a gente tem aqui o detalhamento. Saúl, o último jogo dele foi em maio pelo Sevilha, jogou alguns minutos, começou no banco, jogou 14 minutos. Samuel Lino, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas a última partida dele foi em 23 de junho pelo Atlético de Madrid, 6 minutos em campo. Emerson Royal não entra em campo desde 22 de janeiro, 74 minutos em campo pelo Milan nessa partida, lembrando que ele teve uma lesão na panturrilha em janeiro e depois recuperado ele chegou a ser relacionado para 3 partidas no Milan, mas não foi acionado. Mas isso é uma boa notícia, o finzinho dela, porque pelo menos ele já está em condições faz tempo, já está se recondicionando, já ficou 3 jogos no banco pelo Milan, então significa que ele muito provavelmente já está podendo participar aí das partidas do Flamengo. Vamos aguardar para ver essa questão aí da disponibilidade do Emerson Royal com o Flamengo, mas a tendência é que ele já possa ser relacionado sem problemas. Vamos falar de novo aí dessa questão do gasto do Flamengo. Tem muita gente dizendo, olha, o Flamengo tá gastando demais, tem risco aí do Flamengo acabar se complicando mais pra frente, principalmente os antes, né, que falam isso. O Flamengo esperava arrecadar 35 milhões de euros, 228 milhões de reais. Já conseguiu garantir 72 milhões de euros, 463 milhões de reais com as vendas de Fabrício Bruno, Alcaraz, Gerson e Wesley, sem contar os valores extras que ainda podem ser recebidos caso os jogadores cumpram metas previstas em contrato. Então, isso tudo fora as outras vendas menores que o Flamengo já fez aí em paralelo, fora vendas antigas que o Flamengo recebe as parcelas aí periodicamente, e isso tudo sem contar com o prêmio do Mundial, que também passa aí dos 100 milhões de reais. Então, meu amigo, não tem desculpa. O detalhamento, Fabrício Bruno 7 milhões de euros, Alcaraz 15, Wesley 25, Gerson 25, total recebido 72 milhões de euros. Então, tá até folgado o que o Flamengo tá gastando e tem até a possibilidade, se o Flamengo quiser equiparar, gastar mais ou menos a mesma coisa que arrecadou, o Flamengo tem a possibilidade de fazer mais uma contratação de impacto na casa aí dos 30 milhões de euros, e aí, inclusive, com a iminência de novas vendas. Tem proposta pelo Michael, que pode ser aceita a qualquer momento, tem outras propostas chegando, então o Flamengo tem caixa, tem condição ainda de fazer uma ou mais contratações só com o dinheiro que arrecadou esse ano. Então, qualquer ante aí que venha falar, amigo seu queira dizer que o Flamengo está gastando muito, que vai se complicar, só mostrar esse vídeo aqui, esses números para eles, porque não faz sentido nenhum falar uma abobrinha dessa. Caso Carrascal, provavelmente com fim nessa semana, até o Atlético Mineiro, que fez a venda do Rubens para eles lá, para o Dínamo, o Rubens já viajou para lá. O Carrascal tem a expectativa de viajar nos próximos dias, a gente não tem a data exata ainda, mas está tudo certo, eles estão trocando documentos. Tem sempre aquela questão do jogador acertar os últimos detalhes aí de mudança, etc e tal. Mas nesse caso do Carrascal, a gente já disse até que ele já achou casa aqui no Rio de Janeiro, tem toda a questão da estrutura já definida. Então, a tendência é que o Carrascal chegue nessa semana, finalmente, e a novela dele termine naquela operação que a gente já trouxe aí, triangular, com o Flamengo pagando o Galo e o Galo pagando só a diferença, devolvendo ali pro Dínamo. Vamos acompanhar e qualquer novidade que eu tenha aí, eu trago para vocês. E agora tem o nome que acabou me surpreendendo, voltando à tona aí, que é o Flamengo voltando a mirar como prioridade por Ezequiel Barco. Isso quer dizer que o Flamengo não vai mais negociar com o Paquetá? Não. Eu vou trazer detalhes do Paquetá já já também, mas antes tem essa questão do Ezequiel Barco, que o Flamengo voltou a negociar. Saiu uma informação lá na mídia russa que, além do Carrascal, o clube mira o meio argentino, que demonstra interesse em voltar para a América do Sul, e tem um trunfo aí. Tem um detalhe a mais que pode fazer esse negócio andar mais. O Barco tem alguns traumas recentes que estão desgastando a relação dele lá com o Spartak. Teve alguns pênaltis perdidos, aí a torcida caiu em cima, ficou um clima meio esquisito lá. Ele tá pedindo para sair de lá da Rússia,
Então o Flamengo está voltando a tentar uma carga para trazer o Ezequiel Barco, tentando melhorar um pouquinho o preço, porque, na verdade, o Flamengo tem um preço do Spartak, que é 20 milhões de euros. O Flamengo tenta descer um pouco por conta dessas circunstâncias e Ezequiel Barco pode fechar, pode ser o próximo aí a chegar pelo Flamengo. O argentino que faz a posição de meia, joga às vezes até um pouco mais recuado no meio-campo e também pode fazer a posição de ponta esquerda. Ele que é destro, muito ágil, muito veloz, com um drible próximo ao corpo ali, a condução. Então pode ser muito útil para o Flamengo também, Ezequiel Barco. Mas isso não tem relação direta com o Lucas Paquetá. O Paquetá, como eu disse, ele pode ser uma operação aí não bancada 100%, mas com apoio grande da Pixbet, que é a patrocinadora master do Flamengo. A gente já trouxe aí no vídeo de ontem, quem não viu, reveja essa questão da Pixbet soltando algumas indiretas quando se fala muito de Paquetá. Então é um caso totalmente à parte, tratado como uma oportunidade de mercado. E aí o Flamengo, o José Boto chegou a falar sobre isso nesse fim de semana, dizendo que simplesmente o Flamengo só pode tomar qualquer decisão depois do resultado oficial divulgado. Não disse que sim, não disse que não, mas a gente sabe que o resultado vai ser favorável ao Paquetá, vai ser absolvido. Então o Flamengo já trabalha nos bastidores para fazer essa proposta para o West Ham, que já determinou que uma proposta na casa aí dos 30 milhões de euros pode ser satisfatória. Tem gente falando aí que precisaria ser 30 milhões de libras, mas não. Eles falaram aí algo em torno de 25 milhões de libras, o que fica próximo aí dos 30 milhões de euros. Então, o Flamengo tenta aí ajeitar, fazer aí aquela, como falavam os dirigentes antigos, aquela engenharia financeira para bolar uma proposta para o West Ham para trazer Lucas Paquetá de volta para o Flamengo, de volta para o Ninho do Urubu. E a gente sempre de olho aqui, acompanhando qualquer novidade e traz aqui para vocês, beleza? Tem agora a questão do Beltrán, que eu reforço que o Flamengo tem o ok da Fiorentina, que se agradou com o valor de 15 milhões de euros, apesar do Beltrán ser avaliado em 18 no Transfer Market. O Flamengo ofereceu 15 e a Fiorentina achou bom o valor, até porque pensa em outros reforços, então contaria com esse valor. O problema todo é que o Lucas Beltrán hoje ainda não foi convencido pelo Flamengo de que vir para a América do Sul de volta, vir para o Brasil, pode ser o melhor passo para a carreira dele. As conversas continuam, o Flamengo continua tentando convencer o centroavante argentino a vir para cá e qualquer novidade que a gente tenha aí sobre esse assunto eu trago para vocês, mas por enquanto tá travado mais pela opinião do jogador do que pela tratativa entre Flamengo e Fiorentina. Então, vamos continuar acompanhando aí. Samuel Lino, o que falta para ele vir para o Brasil? Entre Flamengo e Atlético de Madrid, tudo certo. Estão faltando questões burocráticas ainda entre jogador, clube espanhol, clube brasileiro, para fechar a contratação efetivamente, oficialmente, ele ser anunciado e vir para o Brasil. O Samuel Lino também está acertando questões de mudança, ele tem toda uma vida lá na Europa, na Espanha, precisa acertar aí os detalhes que faltam para ele, de fato, estar com tudo certo para voltar para o Brasil. Tendência que tudo se resolva também nessa semana, então a gente fica na expectativa aí do anúncio oficial e da chegada de Samuel Lino ao Rio de Janeiro para fazer os exames e ser oficialmente apresentado no Mengão, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!